amores! Hoje nós vamos ter a nossa aula de ciências e nós vamos estudar sobre a alimentação. É a lição 3 do nosso livro na parte de ciências. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a importância dos alimentos e de onde eles vêm. Os alimentos são indispensáveis para o nosso crescimento e para a nossa saúde. Devemos comer alimentos saudáveis todos os dias para crescer, ter energia e disposição para realizar as nossas atividades. Como estudar, brincar, correr. Você brinca, corre, joga bola, lê, estuda, conversa e faz muitas outras coisas. Para realizar cada uma delas, o corpo precisa de energia. Essa energia que nós precisamos vem dos alimentos que ingerimos. Você também cresce, ano a ano seu corpo vai ganhando altura e peso. Além disso, para poder crescer, o corpo precisa de alimentos que consumimos. Alguns alimentos podem ser consumidos sem preparo, isto é, crus. É o caso, por exemplo, das frutas, de algumas verduras, de alguns legumes. Porém, antes de serem ingeridos crus, eles devem ser muito bem lavados. Outros alimentos precisam ser cozidos para serem consumidos, como as carnes, o feijão e o arroz. Vamos descobrir agora um pouquinho sobre a origem dos alimentos. Os alimentos eles podem ter origem animal, podem ter origem vegetal ou mineral. Mas, tia Júlia, o que é origem? Origem é de onde vem o alimento, aonde nós conseguimos pegar esse alimento. Então, os alimentos de origem animal, nós conseguimos pegar esses alimentos nos animais. Por exemplo, a carne, nós comemos a carne que vem do boi. O leite, nós tomamos o leitinho que vem da vaca. E o ovo, que é o ovinho que é colocado pela galinha. Então, esses 3 tipos de alimentos são alimentos que vêm da origem animal. Os próximos alimentos que vamos ver agora são alimentos de origem vegetal. Vegetal são os alimentos que nós plantamos para poder colher. Então, um deles é a maçã, a cenoura, o repolho, a alface, o óleo vegetal e o feijão. São exemplos de alimentos que nós precisamos plantar para colher. Então, a origem desses alimentos são vegetais, porque nós precisamos plantar para colher. Nós não pegamos de nenhum tipo de animalzinho. O outro tipo de origem é alimentos de origem mineral, que são apenas 2, que é o sal e a água. De onde vêm os alimentos? Então vamos lá. Alguns alimentos são consumidos sem que grandes transformações sejam necessárias. Eles vêm de hortas, de sítios ou de fazendas. Como exemplo aqui o ovinho de codorna, as frutas, os legumes e as verduras. Outros alimentos são transformados em diferentes produtos na indústria. Eles são chamados de alimentos industrializados. Então, alguns alimentos, eles são de origem vegetais, mas se tornam industrializados porque passaram por um processo de transformação, como, por exemplo, a linguiça, o presunto, a manteiga, o queijo, a farinha, o óleo. São alimentos que nós adquirimos ele de forma bruta, porém, ao passar pela transformação em fábricas e indústrias, eles passam por um processo tornando esse alimento um alimento industrializado. Existem muitos alimentos que são obtidos pelo processo de industrialização de outros alimentos, como, por exemplo, a soja. Da soja,
É, se possível, fazer o óleo e a margarina. Do trigo, nós podemos fazer a farinha e o pão. Um exemplo do cacau, que nós produzimos o chocolate. E a uva, que nós podemos fazer suco de uva, geleias. Então, o produto, ele vem ou de origem animal ou de origem vegetal. E, ao passar por fábricas e indústrias, eles são transformados, passam por modificações e produzem outro tipo de produto. Então, nós temos a matéria-prima, a matéria principal e os derivados, que são as coisas que nós podemos fazer com esse tipo de produto. Hábitos alimentares. É muito importante a gente ter bons hábitos alimentares para que o nosso corpo fique sempre saudável. Devemos praticar bons hábitos em relação à alimentação, como lavar bem as mãos antes e depois das refeições. Nós sabemos que está sendo muito importante essa atitude de lavar muito bem as mãos devido ao vírus que nós estamos vivenciando de modo global nesse momento. Então, esse é um hábito muito importante, lavar muito bem as mãos com água e sabão. Fazer tanto as refeições principais, café da manhã, almoço e janta, como os lanches nas horas certas. A gente também não pode comer compulsivamente o tempo todo. Nós precisamos comer nas horas certas, comer refeições leves, mas que sejam nutritivas para manter o nosso corpo saudável. Evitar balas, biscoitos e salgadinhos, especialmente entre as refeições, pois esses alimentos não são muito nutritivos e estragam os dentes. Comer frutas, legumes, verduras e beber muito suco natural. Lavar bem as frutas e verduras antes de comer. E beber muita água, tá? Água filtrada. Nós precisamos nos hidratar, principalmente nos dias de calor. Isso é muito importante. Por enquanto, nós vamos dar uma paradinha agora para o próximo vídeo que nós vamos fazer os nossos exercícios, ok? Até o próximo vídeo! Olá de novo! Vamos então agora dar continuidade ao que estávamos estudando. No vídeo anterior, nós pudemos aprender um pouquinho mais sobre a alimentação. E agora nós vamos fazer algumas atividades sobre este tema. Número 1. Escreva o nome dos alimentos no quadro correspondente. Então aqui nós temos vários tipos de alimentos e temos dois quadrinhos. Um quadrinho escrito origem vegetal e o quadrinho de baixo escrito origem animal. Então nós vamos observar o produto e vamos colocar no quadradinho correto. O próximo exercício é o número 2. Pinte o quadradinho de acordo com as legendas. Então prepara aí o lápis de cor verde e o lápis de cor azul. Nós vamos pintar de verde os alimentos naturais e vamos pintar de azul os alimentos industrializados, tá ok? Então, tia Júlia vai ler as opções para que a gente possa ir para o número 3. Iogurte, trigo, presunto, banana, cenoura, chocolate, queijo, mel e repolho. Então, vocês vão ver quais são os alimentos naturais. Lembra que a tia Júlia falou da matéria-prima, o material principal? E vão pintar de azul os alimentos que são industrializados, que são os alimentos que passam por fábricas, por indústrias e passam por um processo de transformação para que ele seja produzido, ok? Número 3. Cite 3 alimentos que são consumidos cozidos e 3 alimentos que são consumidos crus. Então, você vai dar exemplos, tá? 3 alimentos que nós precisamos comer cozidos e 3 alimentos que nós podemos comer crus. Você vai escolher 3 de cada e vai escrever nas linhas abaixo. Número 4. Observe as imagens e responda. Que alimentos os seres humanos obtêm desses animais? Então vamos ver. Do porquinho. O que nós podemos adquirir através do porco? Pense e escreva na linha que tem abaixo do porquinho.
A vaquinha. Que alimento nós podemos receber da vaca? Pense e escreva nas linhas abaixo. E a galinha. Que alimentos nós conseguimos adquirir através da galinha? Esses 3 alimentos que nós estamos falando são alimentos de origem animal, como vocês já puderam observar. Número 5. Assinale com um X as frases verdadeiras. Então, nós vamos fazer um X nas frases que nós acreditamos que sejam verdadeiras. Os alimentos devem ser protegidos dos insetos? Sim ou não? Devemos nos alimentar a qualquer hora do dia? Será? Devemos beber água filtrada ou fervida? Próxima opção. É necessário lavar bem as mãos antes das refeições. E a última, devemos dar preferência aos alimentos industrializados. Será? Leia as opções, veja qual você considera correta e marque um X. Número 6. Escreva o nome dos alimentos que compõem o seu prato preferido. Você vai escolher o seu prato preferido e vai escrever nas linhas abaixo aqueles alimentos que você mais gosta de comer. Número 7. Fazer as principais refeições na hora certa é um hábito saudável em relação à alimentação. Anote o horário que você costuma fazer as suas refeições. Então, você vai escrever o horário que você costuma comer o café da manhã, o horário que você almoça, o horário em que você janta e o horário em que você faz algum lanchinho, ok? Então, agora, nós vamos fazer essa tarefa bem bacana e poste as suas respostas na plataforma do Google Classroom para que a tia Júlia possa corrigir com muito carinho. Um beijo, bom trabalho e até a próxima aula!